Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Quero saudar toda a equipe da FEAL que está lá, né, trabalhando nos bastidores. Um abraço. E eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Thiago Soares, direto de Lisboa. Olá, Nando, família Fiel, que bom estarmos juntos em qualquer lugar do mundo, Nando. A gente se conecta, nosso coração se aproxima e a gente veio aqui fazer o quê, Nando? Alimentar nossa alma, aprender com a espiritualidade, ser realmente uma nova alvorada nos nossos corações, meu amigo. Exatamente. E hoje vamos trazer do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, né, da psicografia do nosso caríssimo Chico Xavier. E o capítulo é o 40, Tempo de Confiança. E aí tem uma passagem de Lucas, capítulo 8, versículo 25, que diz: E disse-lhes, onde está a vossa fé? E aí, Tiago? É tão maravilhoso esse capítulo da tempestade, porque Jesus acalmando a tempestade, Nando, porque eu acho que é diferente de outros momentos da Bíblia, onde Jesus questiona, Nando, os discípulos, ele devolve, ele tinha essa sacada, né? Não sei se você se lembra, Nando, quando Jesus, às vezes, ele era tentado, ele era desafiado, igual um dos doutores da lei perguntou assim: Olha, mestre, como eu vou fazer, um dos escribas, para herdar a vida eterna? Aí Jesus devolve, ué, mas como que você lê? Como é que você lê nos textos sagrados a respeito dessa pergunta que você está me fazendo? Antes dele responder, ele gostaria de saber o que que a pessoa tinha no coração. Lógico que ele sabia, mas ele gostaria que a pessoa externasse. Aqui também, Nando, parece que Jesus usa essa, essa técnica. Ele faz assim, ó, depois de ele ter feito todo o processo de acalmar a tempestade. A gente conhece essa passagem muito bonita, né? Jesus acalmou a tempestade e fala assim para eles: E agora, onde está a vossa fé? E o Emmanuel vai pegar esse momento em que Jesus chama os discípulos para pensarem a respeito sobre o que eles estão sentindo, como era a conexão deles com Deus, para trazer a lição de hoje para nós, né? E beleza, eu sempre cito essa passagem, que eu acho incrível, né? Jesus estava lá cochilando, né? Estava lá tranquilo, enquanto os apóstolos todos estavam lá, né? Ai, mestre, vamos morrer. Ele, homens de pouca fé, né? Onde está a vossa fé, né? Aí aqui no texto o Emmanuel diz, olha, Cochilando mais ou menos, né, Nando? Ele tava oi, ali, ele tava cochilando mais ou menos, ele tava ali só de butuca, como dizem, só acompanhando, ver como é que eles estavam agindo, né? com certeza. O Emmanuel fala aqui, ó, a tempestade, essa tempestade que a gente está falando aí, estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Quer dizer, eles estavam ali com Jesus, né? Eles sabiam quem era Jesus. E aí, mas mesmo assim estavam temerosos, com medo no caso, acontecer alguma coisa. Né, Tiago? Interessante essa passagem, né? Não, muito interessante. Eu gostaria de propor uma coisa, assim, para a gente pensar, Nando. Olha, vamos pensar assim. A gente ouviu muitas vezes aquela pergunta, aquela afirmação: ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, certo? Mas eu, no meu coração, na minha ignorância, Nando, eu acredito assim que a gente aprende sempre pelo amor. A dor é apenas, essa é a tese que eu gostaria desse desafio que eu apresento para você, Nando, e amigos. A dor seria apenas um sinal para que a gente volte para o caminho do amor, porque Deus é amor, não é? Então, mas apesar disso, Nando, eu entendo perfeitamente essa passagem me diz aqui que a dor não é que ela é
ela é um caminho, mas ela muitas vezes ela nos coloca no caminho do amor, de novo. Porque assim, ó, pensa comigo, existem alguns momentos da vida que só na dificuldade eu posso fazer emergir de mim determinadas características, determinados sentimentos. Só na dor, Nando. Só às vezes chorando que eu vou entender determinadas coisas da nossa. Vamos falar a verdade? Nem sempre a gente progrediu sorrindo, não é? Quantas vezes debaixo das nossas lágrimas que a gente conseguiu, Nando, alcançar aquele sentimento, aquele entendimento, depois que a gente chorou muito, depois que a gente refletiu, não foi dando risada, não é? Não foi nos momentos de gozo e felicidade. Embora a gente não pode negar que nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, também a gente aprendeu muita coisa. Mas assim, eu não acredito, Nando, que a dor seja um caminho, porque a gente estava até brincando, Nando, da minha careca aqui, da gente tá falando dos monges lá, daquelas pessoas, dos franciscanos, eles tinham uma seguinte coisa, que a pobreza, a limitação também seria um caminho de evolução. Mas eu não acredito, Nando, que isso seja, vamos dizer assim, acompanhe meu raciocínio. Eu não acho que o caminho da pobreza em si seria, claro que se você se limitar, você buscando humildade, tudo bem. Mas se a gente não podemos confundir, Nando, que a pobreza com uma virtude. Não sei se você está querendo, tá entendendo o que eu estou querendo dizer. O fato de a gente aprender a viver com pouco não quer dizer que a gente tem que se escassear de tudo. Esse é o raciocínio, entendeu? Transplantando também para a dor. A dor é importante, mas não quer dizer que a gente tem que viver 100% na dor, amigo. Porque senão fica uma questão, assim, fica negacionista. Por quê? Porque você está negando alguma coisa, assim, da forma mais, bruta possível. Se tem que ser pobre, tem que ser pobre, se tem que ter dor, tem que ter dor. Não, não é assim. É que a gente vai passar por momentos difíceis, de desafios, e a gente tem que encarar esse desafio, né. Não assim: "Ah, tudo bem", tipo aquilo que tá numa cama ali, né, em alguma coisa que para nós tá bom daquele jeito, numa zona de conforto. Não, não é assim. A gente tem que encarar essas situações, encarar como essa tempestade devia ter sido encarada ali pelos apóstolos, né, usando, essa imagem aí, dessa passagem, né. Então a gente precisa, se está na pobreza, ótimo, tá tudo bem, não que tá ótimo, mas que a gente precisa, de alguma forma, eh, estar convivendo com aquilo como, por exemplo, com enfermidades que muitas vezes são incuráveis. Como que a pessoa vai fazer então? Aí ela vai terminar com a vida dela? Ela fala: "Ah, está encerrado aqui minha vida, porque essa doença não vai ter cura", ou a gente precisa aprender a conviver com essas situações. É um convívio com isso, né, Tiago? Porque olha o título do que a gente está aprendendo hoje: Tempo de Confiança. Para eu aprender a confiar, né, Nando, eu preciso viver, às vezes, alguns momentos sensíveis. Aqui foi materializado num momento chamado tempestade. Olha que exemplo perfeito para a nossa vida, essa palavra, né? Estamos passando por uma tempestade. E Jesus falou o seguinte: olha, nesse momento de tempestade, é o momento de você demonstrar a sua confiança, é o momento de demonstrar a sua fé. Então, inevitavelmente, se é nesse momento, obviamente eu vou ter que passar por ele. Obviamente eu vou ter que experimentar essa sensação de abandono. Olha só, Nando, como a gente já começa a enxergar a vida de uma maneira muito mais madura, né? Eu já vou experimentar o abandono, eu já vou experimentar tanta coisa. E eu acredito, viu, Nando, também numa seguinte situação. A gente, já que nós somos espíritos e acreditamos na reencarnação, e a gente tem muita coisa para trás, Nando, muita, muita, muita. Você não acha, amigo, que quando a gente atinge uma determinada madureza, atinge um estado de maturidade, a espiritualidade não pergunta, olha, aquela coisa lá de trás, aquela situação que você viveu, não está na hora de você repassar aquilo para ver se você incorporou os valores? Será que não chegou o momento? Eu imagino, Nando, que vem muita coisa lá de trás que brota do nosso inconsciente, situações que se apresentam que às vezes desestabilizam a gente até não compreende o porquê que a gente passa pelaquilo, né? Mas a espiritualidade com a visão completa sabe de qual, por que dessa ou daquela tempestade para nós, né? Se tudo isso nos procura, é porque a gente precisa resolver alguma coisa relacionada a isso. Nada vai bater, não vai o acaso vir bater na nossa porta
e o acaso vai dizer, bateu ali na sua porta. Não é o acaso que bate na porta da gente. São as coisas que nos procuram relacionadas conosco mesmos. E a gente precisa, e procuram, muitas vezes, em determinada situação, a gente já está preparado. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela age nesse sentido. Você pode até dizer, não estou preparado para isso. Mas por que que procurou nesse momento, nesse tempo? Porque alguma coisa ali tem, a gente precisa ressignificar muitas coisas. Me procurou porque eu preciso resolver alguma coisa. Por que que me procurou eu reencarnando no meio familiar onde eu preciso resolver situações? Por que que me procurou que eu nasci numa comunidade e que eu tenho algumas adversidades dentro dessa comunidade? É porque eu preciso resolver. Esse é o tempo da resolução, esse é o tempo de resolver as situações. Confiança, como que está falando aqui, tempo de confiança. Nós estamos vivendo tempos que são necessários, realmente que a gente tenha confiança. Está acontecendo à nossa volta, os conflitos armados aí que estão acontecendo no planeta, né? A miséria de muitas pessoas em função desses conflitos, os refugiados que vão morar em situação precaríssima, né, que perdem tudo, inclusive entes queridos. Vejam, né, que a gente está em tempos difíceis, então, tempos de confiança, porque a gente precisa utilizar-se desta confiança, né, Tiago? Exato, porque olha só, ele está dizendo assim, ó, desorientados ante a fúria dos elementos. A gente busca Jesus. E a gente nunca pode esquecer isso, Nando. A gente precisa buscar a Jesus. A gente não podia, vamos supor, a gente estivesse dentro desse barco cheio de tempestade, quantas vezes a gente ficou olhando a onda, ficou olhando o céu, ficou olhando as nuvens, o trovão, fala, meu Deus do céu, né? E Jesus estava ali no barco, né, Nando? Por que não já ir direto na fonte? E foi isso que eles fizeram. Quando a gente se sente meio desorientado, Nando, nada melhor do que buscar a Jesus. Às vezes, Nando, talvez de imediato a espiritualidade. A gente já sabe, né? Muitos casos a espiritualidade realmente vira o copo e a coisa se resolve de uma vez. Mas outros casos, a gente recebe uma força para passar por essa tempestade, uma direção. Imagine, Nando, que se Jesus, ao invés de Jesus tivesse acalmado a tempestade, ele falou o seguinte: olha, vamos remar para essa direção. Aqui iremos encontrar um portal seguro. Poderia acontecer, não poderia? Eles passariam por aquilo sob a direção de Jesus e resolveriam. Outras coisas, Jesus vai fazer isso mesmo, ó. Acalma a tempestade, aquieta a mar, e se fez grande bonança. Então, mas por quê? Porque eles procuraram Jesus, não é? Então, a gente tem que buscar ajuda, né? Ajuda e ajuda virá. O Emmanuel continua aqui, ó. O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Então, é esse tempo que a gente está vivendo. Vamos dizer assim, o teste para a nossa fé. Nós vamos resistir, se nós vamos passar por essa tempestade, como disse o Tiago, nós buscando o porto seguro. Se a tempestade não passa, a gente tem que buscar porto seguro. Não temos condições? Temos Jesus, né? E a gente precisa buscar essa ajuda, bater na porta, né, do coração dele, da misericórdia, do amor dele. É como a gente também, muitas vezes, está em situações difíceis na vida e a gente não consegue, né, encontrar uma saída. Vamos buscar ajuda, vamos lá no centro espírita. Eu não vou, não estou bem, não vou no centro espírita, eu não estou bem. Ué, mas é quando você não está bem que você tem que buscar ajuda. Ah, é, eu não quero nem ir, não vou lá no terapeuta porque não vai resolver a minha situação, porque eu não estou bem. Não, é nessa hora que a gente tem que buscar, é na hora da tempestade mesmo, buscar ajuda e não ficar, né, lá perdido, né, sem saber o que fazer, né, Tiago? Exatamente por isso, Nando, que eu falei aquela reflexão no início, porque a pessoa pode dizer o seguinte: olha, eu estou na dor. Se eu estou na dor, eu estou no aprendizado, eu estou evoluindo. E não é bem assim. Não é bem assim. Senão Deus nos daria
a medicina, não nos daria os remédios, não daria os tratamentos de cura, não nos daria a inteligência, Nando. Quantas vezes a espiritualidade fala assim, olha, Deus te deu a inteligência para você aprender a sair das situações, aprender a adquirir confiança, buscar a sua transformação, como essa palavra muito bonita que você coloca, né? Essa ressignificação. Se a gente não raciocinar sobre aquilo que a gente está vivendo, seja com a ajuda de um terapeuta, de um médico, de uma situação, de um amigo, de um tratamento espiritual, o que for, se a gente não buscar se mexer, Nando, a gente vai ficar no meio desse mar, sendo jogado de um lado para o outro, e qual é o sentido, né? Jesus sabia que eles iam para outra margem, eles estavam fazendo um navio, tinha uma viagem, tinha um destino, né? A gente também, nós também temos um destino. Mais ainda a gente como espírita, né, Nanda? A gente sabe que nós estamos aqui para isso, para evoluir. Aí quando vem a tempestade, sentimos desorientados e a nossa confiança, ó, vai embora. Mas que bom que temos o Evangelho, que bom que temos momentos como esse, Nando, que traz de novo a bússola para dentro da nossa vida, né, do nosso coração. Exatamente, ó. E ele diz aqui, ó, se há ensejo para o trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Então a gente tem momentos, né, de otimismo, de felicidade, em que muitas vezes a gente não recorre a nada, né? A gente não exercita, né, o otimismo, por exemplo, em todas as situações. E a gente precisa estar com ele como um vigilante, né? Aquele orai e vigiai. Orai e vigiai, ou vigiai e orai. Para que nas horas difíceis a gente possa passar por aquela tempestade, né? Então, a gente meio que dá uma relaxada quando as coisas estão assim, vamos dizer, mornas, né? A gente dá aquela relaxada, a gente esquece e muitas vezes somos pegos de surpresa quando vem uma tempestade, como ocorreu aqui em São Paulo, uma sexta-feira. Ninguém esperava que viria uma tempestade com ventos tão fortes e foram derrubadas centenas de árvores, telhados e muitas outras coisas, né? Muitos prejuízos. Ninguém estava esperando que aquilo vinha daquela forma, né? Já na sexta-feira seguinte, ficou um alerta, mas não veio a tempestade. Olha que coisa interessante. Não, vamos ter tempestade semelhante, né, né, Defesa Civil, tudo ficou em alerta, mandou alerta para vários celulares, as pessoas estavam todas até com medo quando foi 4 horas da tarde, todo mundo estava se recolhendo, indo para suas casas, fechando comércio. Não aconteceu. Então, às vezes, as coisas vêm assim, de surpresa. E nós estamos preparados? Muitas vezes não, mas nós precisamos estar, porque essas coisas, né, como outras, também acontecem, né, Tiago? E aquele furacão também nos Estados Unidos chegou com categoria máxima, se aproximando do continente, virou categoria 1, graças a Deus, por, não sei se por misericórdia das orações daquele momento, ou realmente aquele era um planejamento espiritual, mas o fato é que a espiritualidade está no controle de todas as coisas, inclusive dos fenômenos da natureza, como a gente aprende no Livro dos Espíritos, Nando. Muito legal a respeito disso. E até um tema que futuramente a gente vai compreender mais detalhes, porque os espíritos dizem para Kardec, ó, calma, ainda vocês chegarão ao entendimento dessas coisas, porque agora eu não consigo explicar tudo, mas no futuro vocês vão ver que esses fenômenos estão sob o controle da espiritualidade. Olha que coisa, né? Mas voltando aqui a o que a gente está estudando aqui, Nando, olha só como tem fundamento o que a gente estava conversando, porque ele diz assim, ó, como é que você vai desenvolver o otimismo onde tudo está o bem-estar? Como é que você vai demonstrar amizade onde todo mundo está feliz? Não, surgirão momentos de dificuldade, tempestade, para você mostrar otimismo, seu otimismo, para você demonstrar sua amizade. São nesses momentos que vocês vão se apresentar, senão não teria. É por isso que ele está dizendo isso. Você está vendo, Nando, como a dor faz parte para extrair de nós um suco espiritual? Você vê até o Emmanuel está dizendo isso, né? Chamamento, né? É chamamento, é freio muitas vezes também. Vem aquela situação
desagradável muitas vezes. Para quê? Para a gente despertar, né? Para testar a gente, para a gente poder eh, colocar o pé no chão, porque às vezes a gente está, né, tá boiando. Aí ele diz aqui, ó, aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior, sem que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores, né, Tiago? Não dá. Como é que você vai fazer, Nando, para demonstrar o seu valor? E conversando com um amigo, né, Nando, e ele estava passando um problema com a filha dele. E aí a gente tava falando, poxa, agora é o momento da gente, quando a gente partir daqui dessa vida física, a gente fala, puxa, eu dei o meu melhor, mesmo passando por aquela dificuldade. A filha dele deu alguns problemas que mexeram no coração dele, né? Mexeram na alma dele. Ele desgostou até daquele sentimento da paternidade e tudo. E olha que momento dele restaurar aquilo. Ele tem plena consciência, Nando, que tiveram ali no passado, em outras vidas, um embate, né? Uma agenda que, nesse momento, essa agenda traz para ele de novo na vida para que aquilo seja reajustado. E no primeiro momento, ele esfriou o coração ainda, mas ele sabe que ele vai restaurar, ele sabe que ele vai buscar, ele está num processo, ele está numa luta, ele está numa tempestade. Porque chegou um momento, como essa espiritualidade falando assim, ó, são oportunidades de luta maior para a gente demonstrar se a gente aferiu os nossos valores. Aí ele vai ficar feliz. Você já imaginou, Nando? Ele, depois que ele desencarnar, ele olhar para trás e falar o seguinte: olha, eu me dediquei à minha filha, mesmo diante da dificuldade, eu mostrei o meu valor. Senhor, eu mostrei que eu te amo, eu mostrei que o amor está dentro de mim. Eu fiz isso de uma maneira, como Jesus fez, de uma maneira sacrificial, Nando, de uma maneira até assim, que, como Paulo dizia, né, um amor que dói, onde você se doa em prol de algo maior, né? Como Jesus fez com todos nós, né? Ele se doou, se derramou por toda a humanidade, mesmo a gente não merecendo, porque o próprio Paulo diz, a graça é algo imerecida, você dá ela porque Deus faz isso por todos nós, Deus não derrama para todos nós, mesmo a gente ainda não merecendo, né, Nando? É como se Deus fosse um banco que sempre emprestasse, mesmo a gente não tendo crédito, não tendo dinheiro, não tem nada, a gente fala, não, você quer misericórdia, eu te dou, eu sou misericordioso, Deus sempre quer uma nova chance. Se não é à toa que a gente aprendeu na doutrina espírita que não existe o pecado eterno, né, ou condenação eterna para nós, né? Sempre há redenção. E quando a gente faz isso pelas outras pessoas, Nando, dando o nosso amor, mesmo para uma pessoa que não merece, que nos fere, nossa, eu acho que isso tem um valor, Nando, muito, muito grande, né? E aí vai cair exatamente o que o Emmanuel falou assim, ó, sem isso seria impossível aferir os nossos valores. Se tivesse tudo bem, como que a gente ia demonstrar o nosso valor, né? Né, você falou aí da abundância, né, do Criador. Ele, em abundância, ele coloca, tá tudo aí no universo em abundância, e a gente precisa se conectar a isso tudo, né? Porque é dentro dessa busca, dentro dessa busca de ajuda, como os apóstolos fizeram ali, né, naquela embarcação, nessa busca de ajuda que a gente vai também entender a abundância do nosso Criador, o quanto ele se revela, o quanto revela para nós, o quanto ele tem e que pode, e com todo o amor e misericórdia, nos fornecer. É preciso a gente merecer isso. Como? Com os sacrifícios que a gente passa. Não que a gente tenha que passar por dor, que dor é o ingresso, o passaporte para a gente receber as bênçãos dele. Não, é justamente para o nosso próprio crescimento, para a nossa própria elevação, a abertura da nossa visão em relação à vida, em relação às coisas que a gente pode passar, no caso, pode passar. O que aconteceu com os apóstolos? Não seguiram Jesus? Não após a ida de Jesus, eles não foram também espíritos que se dedicaram ali ao bem, Pedro, Paulo, João e todos os outros, Lucas e Paulo, né, como já dissemos, todos esses aí foram seguindo também o itinerário de Jesus, né? O Paulo, né, demonstra uma tamanha fortaleza resistindo a tempestades e mais tempestades. Depois que ele daquela transformação em Damasco, ele nunca mais parou, nunca mais pararam a sua devoção, seu esforço, seu sacrifício,
E com isso, hoje a gente recebe o Evangelho de Jesus, né? Graças a esses sacrifícios aí, né, Tiago? Graças ao sacrifício. E você me falando, lembrei de uma tempestade muito legal também do Velho Testamento, do profeta Jonas. E quando ele recebeu uma missão espiritual, para ir pregar para os inimigos de Israel, para ir lá levar a mensagem, né? Ele falou, pô, eu não vou lá fazer isso. E aí, quando ele entra para ir pro lugar onde ele deveria ir, para o estrangeiro, para esse país estrangeiro que ele deveria ir, ele pega um destino contrário, né? E no meio desse destino contrário, fala assim: Deus mandou para esse lado, eu vou para o outro e não quero nem saber. E ele estava nessa viagem, só que começou a ter uma tempestade ali dentro. E você sabe que aquele pessoal os navegadores naquela época eram pessoas muito supersticiosas e tal. Fala, puxa, o que será? Será que é o pecado de alguém aqui que está causando isso? Os deuses dos mares estão causando isso por causa de alguém aqui? Aí foram perguntar, fazer uma revista no barco lá e acharam o Jonas dormindo lá no fundo do barco. E perguntaram para ele, sabe o que ele falou? Não, ele teve a ousadia de falar. Fala, isso daí que tá acontecendo aí, essa tempestade foi por culpa minha. É o meu coração duro porque eu não tô querendo cumprir a vontade de Deus, então por isso que tá dando esse reboliço todo aí. Ele entendeu, Nando, que essa tempestade, e realmente era isso. Era para chamar a atenção. Será, Nando, que muitas vezes o tempo fecha para o nosso lado, é porque a gente ainda está com o coração duro? A gente passa por situações que não deveríamos passar se a gente tivesse uma compreensão maior, uma visão diferente. Será que não está na hora que vale a pena mesmo, Nando, buscar o sentido espiritual da vida e não ficar enxergando tudo só com o lado material, né? A dureza do orgulho, né? Do próprio, do orgulho próprio, das nossas, nosso ponto de vista, né? Que é tão particular e assim, íntimo ao ponto de ser tão duro, assim, de ser endurecido o nosso coração e de não aceitar, né? De não entender, de não compreender. Só o tempo pode fazer com que aquele coração se amoleça, né? E como é que ele vai se amolecer? Não é com brumas, né? Suaves que vem sopro da brisa do mar. Não vai ser com isso, vai ser com tempestades mesmo. Porque a gente tem o coração duro e duramente a gente gera como o nosso querido irmão aí, o Tiago citou, Jonas, ele estava lá com o coração endurecido. Provavelmente foi isso que fez com que também tempestades assolassem ali a navegação em que eles estavam. Então a gente precisa pensar onde estão colocando o nosso itinerário, para que caminho a gente está indo, para onde estamos navegando, né, Tiago? Exato. E aí, Nando, quando a gente se sentir solapado por essa tempestade, lembrar de uma coisa, né? Que existe uma direção, mesmo a gente pode achar que as nuvens estão tão baixas, o tempo está tão feio, que o negócio está tá meio sem direção. Espiritualmente há um motivo, espiritualmente tem alguém coordenando e entendendo até onde vai a nossa prova, que determinadas tempestades não são infinitas, né? Mesmo que a gente possa, acha isso, né? Que não vai acabar nunca, elas não são infinitas e ela tem um propósito e ela tem um motivo. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente vai responder essa pergunta que Jesus fez, né, para os discípulos: onde está a vossa fé? Nesse tempo de confiança que a gente precisa desenvolver aqui, não é? Nossa fé que a gente demonstra só externamente, ela gera tempestades. A fé que a gente tem internamente, mesmo em meio à tempestade, é calmaria. É isso. Muito bem, então a gente vai dar aquela pausa. Quer falar alguma coisa, Tiago, antes da gente ir para a prece? Olha, é só pedir que nessa prece a gente realmente restaure a nossa fé, que a gente seja um momento de reconciliação, seja um momento que fala assim, olha, a gente pode estar passando por um momento de dificuldades, mas eu tenho certeza que Deus pode restaurar sentimentos do nosso coração. A gente pode estar como esse nosso amigo, né, que eu falei, né, com o coração ressecado por uma situação, por uma tempestade que ele sofreu, né? Mas que essa oração que a gente vai fazer agora venha para restaurar o nosso coração. Exatamente. Então vamos para um momento de prece, de oração e vibrações, aquele momento que a gente sempre sugere, deixa aí uma água do lado, um copo, uma xícara, o Tiago está lá com o copo dele, eu aqui com a minha xícara,
e aí a gente não é, vai receber a energia dos benfeitores espirituais na hora que estivermos assistindo ou ouvindo esse programa. Vamos lá então para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, ao nosso Mestre Jesus, para que a gente possa pensar nessa questão, não é? E qual é o tempo de confiança onde devemos colocar a nossa fé? É exatamente quando? Agora, nesse instante, que nós possamos afirmar com o nosso coração, não tão somente com as nossas palavras, a confiança que brota lá de dentro do nosso coração com muito amor para poder passar pelas dificuldades, claro, pelas, não é, desafios que nos procuram, dores e sofrimentos que fazem parte da nossa vida. E nós possamos cultivar a semente da confiança, para que ela cresça e se torne uma árvore frondosa, dê frutos e que possa alimentar não tão somente nós, mas quem estiver à nossa volta. Por isso pedimos aos benfeitores espirituais que possam clarear o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, a fim de que a gente veja essa possibilidade tão interessante na nossa vida, para a mudança mesmo de uma tempestade. E quando ela estiver em vigor, como se estivermos em meio a essa tempestade, recorramos a Jesus, lembrando que o nosso querido André Luiz, 8 anos no umbral, no momento em que ele recorreu com coração, com vontade, a luz se fez e ele foi retirado daquela situação. Ele estava todo esse tempo em meio a tempestades. Então, por isso, na hora que chegar momentos como esses em nossas vidas, que possamos, Senhor Jesus, rogar a teu coração misericordioso, amoroso, para sairmos dessa situação. E nesse instante pedimos por tantos irmãos que estão nessa situação, em meio a tempestades, em meio a bombas, em meio à pobreza, miséria, fome, tantos lugares do planeta nessa situação. Rogamos que a bonança do teu amor possa chegar a esses irmãos. Por isso te pedimos que abençoe todos os seres, todos os lugares, todos os espíritos, todos os lares, nossos familiares e entes queridos, a nossa vizinhança, aqueles irmãos nossos na sociedade, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso país, no nosso planeta, Jesus. Todos os reinos, mineral, vegetal, animal, pré-hominal, hominal e espiritual da terra. Que a tua luz nos abençoe, Senhor Jesus, não tão somente agora, nesta hora, em meio às tempestades, mas sempre Jesus esteja conosco. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer lembrar que existe o Clube Amigos da Boa Nova, que é uma forma de você colaborar para que essa mensagem como a de hoje, né, de Paulo, né, de Jesus, do Espiritismo, de Emmanuel, né, nos comentários e reflexões que estamos fazendo aqui, possam chegar a outros corações. Você colaborando, você se associando, você estará fazendo a caridade à distância, né, não sabendo a quem você está fazendo. Como quando um dia você também chegou aqui, né, outras pessoas podem chegar. Então, entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá tem informações. Mas quer falar com alguém? Temos a central de atendimento, que é o 0800 12 018 38. O telefone fixo 11 2458 3214. E o WhatsApp, esse e-mail rápido, você pode se comunicar com o clube, que é o 11 97834 2246. Agora, se você quiser fazer um Pix, essa semana eu fiz um Pix lá para o clube, temos a chave que é um número de celular. Faça um Pix aí, ó, 11 97 261 0272
na quantia e no tempo que você quiser e puder, né? Pedimos aí a sua ajuda. E o Tiago vai dizer de vantagens, né, também que você pode obter se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Nando, a primeira vantagem é que a gente vai santificar os nossos recursos materiais, né, amigo? A gente vai colocar a serviço de Jesus, porque o trabalho da Fiel é levar Jesus para o mundo inteiro, né? Muita gente tem muitos ouvintes de vários lugares do mundo, isso é tão bom, tão gostoso, né? Então, além disso, você, quando se torna sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você vai poder adquirir livros com descontos. Olha só que coisa boa. Você vai poder contratar profissionais de saúde, médicos, psicólogos com valor reduzido. Você vai poder até farmácia, né? Não tem farmácia credenciada, você vai ter com descontos super especiais, eventos, espaços culturais. Olha que coisa maravilhosa pelo fato de você ser sócio. Então, além de santificar os seus recursos, você vai colher benefícios porque você faz parte da família fiel. Muito bem, Tiago, é isso mesmo. Esperamos você. Aqui, então, o nosso Emmanuel arremata aqui em 2 parágrafos, dizendo o seguinte, ó, na atualidade dolorosa, parece que foi escrito hoje isso aqui, ó. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo, e o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Que beleza, né, Tiago? Que coisa maravilhosa. Aí a gente vai cumprir aquela frase de Jesus, né? Não temas, crê somente. Quando ele curou a filha de Jairo, ele disse isso, né? Não temas, crê somente. Parece que a gente vai começando a tirar um medo da vida do nosso coração. Esse medo que atrapalha a gente de fazer tanta coisa, né? De nos relacionarmos, medo de. Até medo de sair de casa, né? Até medo de sair de casa. Para a gente vencer essas dificuldades, a gente precisa fazer como as pessoas que estavam ali no barco foram direto para Jesus pedir a sua ajuda. O Emmanuel falou: aqueles que pedem ajuda, a ajuda vem. A misericórdia é infinita, você pode ter certeza disso. Vamos pedir ajuda porque a ajuda vem. Claro, depois ele vai querer saber do nosso íntimo, né? E a nossa fé, não é? Mas, não, Deus, do fundo do meu coração, aqui a gente tem uma lição tremenda que a gente agora entende o porquê das dificuldades. Porque a gente vai aprender a se dominar, vai aprender a se educar e vai vencer. E não é vencer de qualquer jeito, é vencer serenamente. Você percebeu aí? Não é de qualquer jeito, né? Levando tudo no peito, não, é uma vitória serena. Aí eu lembrei daquela música, não temas, segue adiante, segura na mão de Deus, né? E vá. É isso que a gente precisa fazer, continuar, seguir, né? Porque essa questão, essa pergunta de Jesus, que ela fique na nossa consciência, porque naqueles momentos que a gente vai titubear, que a gente vai fraquejar, a gente fala para nós mesmos, onde está a nossa fé? Então ela está não fora, mas ela está dentro. Então se a gente for cultivando, fazendo com que ela cresça como uma árvore que vai dar frutos, nós vamos nos abastecer desses frutos, que é fruto do nosso esforço, do nosso sacrifício, da nossa compreensão, de buscar conhecimento, de buscar ajuda. Então, façamos essa pergunta sempre: onde que está a nossa fé? Como Jesus fez e ecoa até hoje entre nós, né, Tiago? E você lembra, Nando, que lá no Agenda Cristã, o André Luiz vai falar que a confiança, esse sentimento que o Emmanuel está trazendo aqui para nós, não é aquele sentimento para as noites de prata, aquele néctar para a gente tomar nas noites de prata, para a gente só naqueles momentos de felicidade. É realmente, não, desse sentimento da confiança, ele é um remédio que precisa ser tomado nas tempestades, no momento da dificuldade mesmo. É a hora da gente mostrar isso e lançar a mão. E eu pergunto, você se sente confiante hoje, Nando, com o seu futuro? A sua vida? Será que a gente
tem essa fala, poxa, eu sei, eu posso estar passando por uma tempestade agora, mas estou sob o domínio da poderosa mão de Deus. Deus é comigo na minha vida. A gente precisa ter esse sentimento muito fortalecido. Eu acho que aí, Nando, vai dar a segurança necessária para a gente realmente passar por essas tempestades com dignidade, com serenidade, sem a gente se revoltar muito, sem a gente se perder demais, né? Em determinados caminhos, vamos dizer assim, é, labirintos emocionais que a gente possa cair, né, amigo? Tempestade, se a gente, ela não vem só para o nosso lado, ela vai para todos os lados, né? Lá, Rio Grande do Sul passou momentos difíceis com as inundações lá, atingiu só uma pessoa, só uma cidade, só um bairro? Não, atingiu vários, né? Dezenas, centenas de lares, milhares. E aí, quando a gente olha para aquelas pessoas que estão passando por aquela tempestade, por aquelas dificuldades, por aqueles desafios, e elas suportam, só pode ser Deus ali fortalecendo aquelas pessoas, porque não é possível, né? Você vê uma mãe, né, com um flagelo ali, com o seu filho precisando alimentar, precisando, e a pessoa tem forças. De onde que vem essa força? Vem de Deus, do Deus que existe dentro dessa pessoa. E a gente olha para isso, a gente está é mostrado para nós, dado exemplos para que a gente desperte. Então a tempestade vem como exemplo para que nós, na mesma embarcação que está Jesus, a gente saiba e entenda que a gente pode passar por aquilo, como a gente vê pessoas passando por aquilo. Deus está presente nessas situações, não é, Tiago? Sim, e você sabe que a gente pode cair num ponto do desânimo, né? Sai a confiança, entra o desânimo, mas o espírito do André Luiz, né, disse o seguinte: olha, o desânimo ajudou a quem fazer alguma coisa de útil nesse mundo? Fala pra mim, né? O desânimo faz o quê? Ele nunca ajudou ninguém, diz André Luiz. O desânimo nunca te ajuda, ele só te prejudica, só te suga, só te paralisa. A confiança não, ela vai te fazer superar. E aí a gente pode ter uma ideia, né, do que seria uma confiança assim de resolver tudo, tal, uma coisa enorme. Não, superar aquele momento inicial e fazer o melhor no nosso alcance, aquilo que está na nossa mão. Olha só como é um sentimento possível, né? Torna aquilo alcançável. Só fazer aquilo que está no seu alcance. Não precisa ser aquela coisa de, né, monstruosa. Não, uma coisa simples. O que que você vai fazer hoje? Faça o seu hoje. Supere-se hoje, nesse momento, ao que está ao seu alcance. Olha que bonito. E aí a gente vai desenvolvendo esse sentimento, vai se criando raízes no nosso coração. Eu lembro do passarinho tentando apagar o incêndio da floresta. Os outros animais debocharam dele. Ah, você não vai conseguir nunca. Porque ele ia lá, buscava com o biquinho dele uma gotinha e derramava sobre o incêndio da floresta. Ele falou assim: talvez eu não consiga mesmo apagar o incêndio, mas que eu vou fazer a minha parte, eu vou. Nem que seja essa parte minúscula, né? Como Madre Teresa de Calcutá disse: a gota no oceano, o oceano só é oceano porque existe a gota. Então, gota é mais gotas, a gente vai conseguir um oceano. Tiago, as suas considerações finais aí, né? E as suas despedidas, porque está chegando no final, está terminando mais uma alvorada. Sabe, Nando, o André Luiz também fala no livro Busque e Achará, se a gente tiver agora, eu, você, os nossos amigos aqui, no momento de enfermidade, no momento de dificuldade, enfim, uma tempestade, né? Ele diz assim, ó, esse é um grande momento para você praticar a sua fé, para fortalecer a sua confiança. Se ela estiver desacreditada, Nando, olha só, ele vai dizer assim, esse é um bom momento para você fortalecer, exercer ela com força, vai criar com certeza musculaturas espirituais. É isso que a gente deseja, que você consiga superar a sua dificuldade com força, com confiança, confiando. Espero que nesse momento, Fernando, a egrégora que está aqui comigo, com você, com todos nós, você sinta a presença da espiritualidade te ajudando nesse momento, agora, enquanto a gente está fazendo esse alvorada, né, amigo? E está terminando mais uma alvorada. Agradecer ao Tiago na disponibilidade do tempo, agradecer a você e com a sua audiência, com a sua paciência e com seu carinho. E até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau de sempre, né, Tiago? Tchau, Tchau, tchau! tchau! Tchau, tchau! Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer.
Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.